9 horas, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve, também no Facebook, né? Por meio, você só digita programa Insight, né? No Facebook acessa também ao vivo o nosso programa. E a gente tem tido até uma boa acolhida de muitas pessoas fora de Pelotas, mas distantes, ou seja, da Inglaterra, da Europa, de vários países, né, da Europa, que muitos são brasileiros e gaúchos, né, e acabam assistindo, né, o nosso programa aqui, o que muito nos honra. Né. Mas aqui na Rádio Pelotense, nós estamos, né, com a direção, Paulo Goss, também a Luciana Marcos, mesa de áudio Rubens Silva, né, nos transmissores, está Consuelo Carrasco, e o doutor José Newton. Bom dia, Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Até já vou dizer para o nosso ouvinte, nas próximas 2 programas, né, eu não estarei aqui, né, mas estará uma equipe, né, do Newton, com a esposa, enfim, né, que é muito melhor, talvez até não, melhor não, são coisas diferentes. Doutor Newton, eu queria retocar um assunto que já me pediram outras vezes, né? Quando a pessoa, uma família, tem uma notícia ruim, né, de uma doença grave, né, há consequências no dia a dia, tanto da família, né, quanto do paciente. Muitas vezes o negativismo influencia a doença para pior, né, e a própria família também adoece. Sim. E as notícias são dadas, muitas vezes, abruptas, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, não sei como é que, né? Qual é a boa técnica, né? Mas se preocupa, às vezes, com o paciente, não se preocupa com a família. Bom, esse tema que tu tiras, eu acho que é a primeira vez nesses anos todos que tu tiras um tema tão complexo e que a gente possa tratar de forma mais profunda, Leandro, e é de um interesse público enorme. Todo mundo, de alguma forma, passa, em algum momento da vida, por esse tipo de situação desastrosa, muitas vezes, que tem um impacto traumático enorme, desarticula, desorganiza a cabeça das pessoas, consequentemente as relações, sobretudo familiares. As consequências podem ser as mais desastrosas possíveis, vai depender da saúde mental de cada pessoa. É comum casais, e depois eu volto focalmente mais para a tua questão, tua pergunta, tua colocação. Tem casais que se separam pouco tempo depois de uma notícia ruim, e a notícia ruim muitas vezes se acompanha de um desenlace fatal, que tem um impacto traumático maior ainda nas pessoas. Casais que se desarticulam, se separam, há perdas financeiras, pessoas que se desorganizam de tal maneira que não conseguem administrar seus negócios e as suas relações afetivas de forma efetiva, relações entre pais e filhos que se desorganizam, enfim, todo tipo de complicação pode surgir. Vai depender, e aí eu volto à questão original, vai depender da saúde mental de cada pessoa. Famílias ou casais ou famílias relativamente saudáveis lidam um pouco melhor, mas sempre uma notícia ruim, nós estamos falando de notícias ruins, notícias de morte, doenças graves, claro, com desenlaces fatais e tudo mais. Essas notícias com pessoas queridas sempre tem um impacto traumático muito grande no psiquismo, porque implica já num luto prévio, numa antecedência de uma grande despedida, inevitável e para sempre. Então isso faz com que as relações, que a cabeça das pessoas se desorganize, as funções psíquicas passam a ficar um pouco alteradas, o psiquismo passa a trabalhar no modo, vamos dizer assim, para usar uma expressão moderna ou atual, no modo sobrevivência, digamos assim, a energia psíquica, para dizermos de uma forma econômica, para que as pessoas nos acompanhem em casa, a energia psíquica passa a ser usada para as coisas mais emergenciais, mais importantes, e aquelas outras coisas que aconteciam ou deveriam acontecer na rotina do casal, a energia para o entretenimento, para o lazer, para as coisas boas, para resolver outros problemas, passa a ser dirigida, digamos assim, para essa situação emergencial, que às vezes dura dias, semanas, meses ou anos. Tem pessoas que vivem enlutadas durante anos,
Às vezes nós atendemos pessoas que tiveram perdas importantes quando criancinha e estão na vida adulta ainda sob o mesmo impacto. Parece que o tempo não passou para aquela pessoa, porque ele ficou fixado traumaticamente naquele conflito. Então, isso gera mal-estares de toda a ordem dentro da família. Na melhor das hipóteses, sempre a perda de alguém é muito traumática. Um outro tema, e eu já vou abrir espaço para tu fazer a tua complementar, para o teu comentário, mas deixar já alinhavado para depois. Um outro tema que está diretamente relacionado com isso é o tipo de relação que nós temos ou tínhamos com aquela pessoa que morreu, ou que vai morrer, ou que está gravemente enferma. Eu estou usando aqui a metáfora da enfermidade e da morte como sinônimo de notícia ruim. De acordo com o tipo de relação que nós tivermos com aquela pessoa, vai ser o resultado também. Isso vai impactar diretamente no resultado. Mas eu até nesse sentido, Newton, eu acho que assim, aquelas relações mais próximas, né, é as que mais se afetam. Né? Por exemplo, pai e filho, os pais e os filhos, né? E a relação de casal. Né? Na perda de qualquer um deles. Né? Vamos pegar uma família qualquer, né? Que tenha 4 integrantes, vamos dizer assim, pensar em 4 integrantes. Se houver uma separação, e a separação do casal, ela muitas vezes, né, ela não se dá de uma hora para outra, ela tem um período de agonia, vou dizer assim, da relação, né? Agonizando, Sim. E os filhos não querendo, muitas vezes. Sim. Né? E há a ruptura. E a doença, ela passa a ser, muitas vezes, né, um sinal de alerta de um filho, de uma filha, por exemplo, né? De chamar a atenção para tirar o foco da briga, né? da possibilidade de ruptura. Um exemplo, né? Sim. Ela faz os filhos, muitas vezes, fazem esse tipo de jogo. Né? E depois, de uma separação, aparece uma doença num dos integrantes do casal. Nos lutos, né? Mal resolvidos. E acaba que aí vai ao luto mesmo. Né? A doença parece que é doença, né, é fisiológica, mas teve um estalo, né, psicológico nítido. Né? A partir dali, em seguida, a doença se manifesta. Né? Então, tu colocasse mais ingredientes no pensamento. Nós temos originalmente uma notícia ruim de uma pessoa querida, suponhamos que um pai, um avô tenha um câncer fulminante, que alguém diga, olha, em 3 meses vai morrer, com quem nós tínhamos uma certa relação, depois vamos ver o que acontece com o bom e o ruim. Essa pessoa, digamos que morre em determinado momento, isso vai provocar um impacto enorme nesta família especificamente, num casal que um dos membros seja filho desse senhor que faleceu, que tem mais 2 ou 3 filhos dentro de casa. Essa morte vai atingir todas as demais pessoas com um luto, em maior ou menor grau. Esse luto vai fazer com que as pessoas todas se desarticulem internamente, de acordo com o mundo interno, com a estrutura de personalidade de cada um, com as suas vicissitudes e com a saúde mental de cada um. Cada um tem um resultado diferente, e estão todos vivendo na mesma casa, convivendo no mesmo espaço, com relações muito íntimas. Essas relações todas se perturbam momentaneamente e vão ter os mais diferentes destinos em função da capacidade dessa família colocar esse tema sobre a mesa e se organizarem, reorganizarem, se reajustarem, levando em consideração essa perda afetiva. Se essas coisas, se essa perda mobilizar outras perdas históricas da vida de cada um que também não foram bem resolvidas, aquilo vai haver uma enxurrada, a sombra do passado vai cair sobre o presente, para usar uma frase de Freud, de Luto e Melancolia, do artigo Luto e Melancolia. A sombra do passado caindo sobre o presente vai sombrear, e eu estou usando metaforicamente e de propósito a palavra sombrear no sentido vai tirar a graça, vai tirar o brilho, vai escurecer, vai impedir que as pessoas pensem com profundidade, vai tirar a luz dessas pessoas, desenergizá-las de alguma forma, e a partir daí vai depender da capacidade de cada um novamente de lidar com isso e ver que tipo, como resolver essa situação, usando o ditado que o pessoal que alguns ministros usaram com respeito à corrupção,
uma pena puxa uma galinha puxa o galinheiro. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, um luto puxa outro luto, uma perda puxa outra perda, e aquilo que o indivíduo tinha desesperadamente ao longo de alguns anos tentado deixar guardado as 7 chaves dentro da cabeça com um certo equilíbrio, e colocou uma espécie de uma lápide em cima e teve o cuidado de fazer que não vazasse nada de dentro, debaixo daquela lápide, para não ter angústia, preocupações e mal-estares e tudo mais. Essa nova perda mexe em tudo isso, quebra, trinca a lápide, porque o impacto é muito grande, e essa situação atual vai reivindicar ou vai proporcionar que situações passadas retornem na consciência. Então a situação vai, claro, se avolumando. E de acordo com a capacidade de cada um, isso pode ter os destinos mais diversos. Ao longo do programa nós vamos falando sobre as outras coisas que podem acontecer. Sim. Mas eu queria dar um passinho atrás e retomar o tema da relação. Se nós temos com a pessoa que porventura está adoentada e que vai morrer ou que já morreu, uma morte súbita e tudo mais, se nós temos uma boa relação, é mais fácil de resolver o luto. Porque um luto com uma pessoa com quem nós tivemos uma relação legal é um luto que não tem muitas coisas para serem resolvidas, digamos, porque a relação está em dia, não tem dívidas, não tem ressentimentos, não tem broncas, não tem mágoas, não tem carências, não tem faltas, não tem muitas coisas. Terá, evidentemente, as coisas, porque mas a saudade e a certeza de não poder encontrá-lo. Né? Mas uma coisa, com certeza, isso dói. É doador, dói, da perda. Né? Um luto sempre implica numa grande tristeza, numa grande saudade, numa grande dor que oscila a saúde mental. Pois aí, Dr. Newton, a tristeza tem um time e depois da tristeza vem a saudade. Né? Sim. Eu acho que é uma sequência, né? No luto. Né? Sim. A saudade já está amadurecido, a tristeza. Né? Sim. Já terminou, passou o tempo do chorar, né? E lembrar. Né? Então, se espera que dentro do desenvolvimento do luto, o luto tem várias etapas, tem momentos, digamos assim, que já foram estudados, você sabe exatamente o que acontece numa etapa, noutra etapa, para que o indivíduo finalmente, no final, passando por todas as etapas, tenha a situação mais ou menos resolvida. Isso leva em torno de 5 a 7 anos para mais ou menos se acomodar. Um luto leva, em média, de 5 a 7 anos para mais ou menos se acomodar dentro da cabeça das pessoas, mais ou menos. Sim. Então, o que seria o se acomodar? Seria um momento em que a pessoa, apaziguada por dentro, pode lembrar, pode falar, pode ficar triste, pode ter recordações, mas dentro de um plano relativamente tranquilo, onde a pessoa não tenha sentimentos de culpa suficientemente grandes como para se detonar na vida, onde ela possa falar sobre as coisas boas e ruins da pessoa que se foi. Vamos pegar um exemplo de uma situações, né, Newton? De uma família, né? Houve uma ruptura, né? Uma separação. A partir daí, tempos depois, falece alguém, né? do casal. Sentimento de culpa haverá. Sim. Né? Perdão, como? Se a pessoa que foi, ela não volta para dizer. Então, aí é o outro lado. Aí é um luto filhos, complicado. E os filhos? Sim. Quando é que perdoam? Né? Porque aí passa a vítima não estar mais aqui e o acusado estar. Então, tu estás o tempo todo traçando um paralelo entre o luto pela morte de alguém com o luto pela perda de alguém. É luto igual. E tu estás correto no teu paralelismo. Em que sentido? No sentido de que é uma grande perda. Com a diferença de que aquela pessoa segue viva, mas já não segue ligada afetivamente em nós. O que caracteriza o luto fundamentalmente é a retirada de energia, a retirada de afeto de nós. Quando uma pessoa morre, ela bruscamente se retira da relação conosco, pelo simples fato de que está morta. Esse se retirar ou retirar o afeto de nós causa um transtorno enorme no nosso psiquismo. Porque as relações se dão através dos afetos. Fundamentalmente isso, né? Através do dinheiro. O dinheiro tem uma representação afetiva. O cuidado, o alimentar. O estar junto, tudo. Mas o investimento afetivo que existia naquela relação. Quando alguém gosta muito de nós e diz do dia para a noite, eu não te quero mais. Isso nos desorganiza afetivamente. Nos desarticula por dentro. Levamos um tempo para entender por que aquela pessoa não nos quer mais. Do nada, o que eu fiz, o que aconteceu, eu tenho capacidade de rastrear e de examinar, mas aí nós temos uma separação, como em Silvestre, como às vezes a gente brinca,
que implica numa grande despedida. Aquela pessoa se desencaixou de nós. Era como se morresse. É como se morresse. Tá bem, não morreu, mas afetivamente nós sentimos que nos retiram algo importante, nos roubam, nos sacam, nos rebentam, nos arrancam algo importante. Aí vai depender da cabeça de cada um para ver como a pessoa lida com isso. E de qual é a compreensão, qual é a evolução que isso vai ter dentro do indivíduo. A pessoa pode, num primeiro momento, ter um impacto, se desarticular, ficar desesperada, chorar, se entristecer, não ter vontade de viver, mas aos pouquinhos vai resolvendo, vai elaborando. E aí entra o termo elaborar, que vem dessa capacidade psíquica de resolver isso de forma adequada, reorganizar a afetividade, os sentimentos, os afetos em especial. Para dizer de uma forma simples, eu sempre uso expressões muito genéricas para as pessoas nos acompanharem em casa, embora o tema seja altamente complexo. E a partir daí, então, o indivíduo traz para si inicialmente aquela energia, digamos, que estava colocada no outro, depois dá um outro destino para aquela energia. Então, entram as substituições. Inicialmente, o indivíduo morre, nos frustra, nos deixa numa carência horrorosa, trazemos aquela morte para dentro de nós, ficamos enlutados, passamos mal, aos pouquinhos vamos resolvendo isso, e por fim, colocamos aquela energia que estava colocada no outro, colocamos numa outra pessoa. E aí temos as substituições. Se tu tens uma má relação, né, com aquele que vai, né, mas de certa maneira ele é um objeto de amor, né, um objeto, entre aspas, eu não quero usar o objeto, mas está certa a palavra, é um objeto de amor. Porque ele te faz parte da tua vida. Né? Como é que tu lida, né? Porque tu não tem mais como dialogar com aquele que foi, né, ou com aquela que foi. Se tu traz em vida, tu ainda pode conversar e tentar tirar algumas arestas da relação que tu teve. Né, isso é muito, muito, muito importante. O pessoal em casa que nos escuta e nos assiste. Como fazer? Né? Então, o diálogo. Se o casal é civilizado, vamos agora para o casal. Com a morte não tem diálogo, evidentemente, porque o outro se retirou do diálogo. Mas quando é uma separação, uma perda por separação, e existe a possibilidade de pessoas civilizadas se reencontrarem 1, 2, 3, 10, 20 vezes para conversar sobre o que levou à separação. Muitas vezes as pessoas se reencontram, até brigam de novo, e aquelas brigas vão dando elementos, ou aquela conversa vai dando elementos para que cada um possa entender com mais fundamento, de forma mais profunda, as motivações inconscientes que levaram a que ela de repente se desinteressasse pelo outro, ou conscientemente rompesse com o outro. Olha, eu não gosto disso, eu vejo que nós já conversamos uma centena de vezes, tu não modificasse, eu acho que tu não vais modificar, estou perdendo meu tempo, eu vou sofrer muito, eu tenho meus filhos que também sofrem juntos. A pessoa tem argumentos reais a oferecer para o outro que desesperadamente não consegue enxergar que esses elementos dentro dele fazem com que a outra pessoa se desinteresse afetivamente, e porque quer forçar a pessoa a ficar. Aos pouquinhos tu vais dando elementos para que a pessoa consiga montar um pensamento lógico, coerente e profundo que fundamente o início de uma elaboração. Ou ele muda definitivamente, porque é incompatível ser assim, a pessoa já está dizendo concretamente, ou já não tem mais o que mudar, não tem mudança que venha porque chegou tarde. A pessoa já não tem mais interesse afetivo, já se retirou da relação, já retirou o afeto, trouxe para si, vai colocar no outro, já até colocou no outro. Então, esse diálogo é muito importante. Tem casais que se encontram 2, 3, 4, 5, 10 vezes no processo de separação. Mas não chegam nem a conversar. Alguns não, outros conversam e até têm relações sexuais, se encontram, tem casais que ficam amantes durante um período de despedida, até que aquilo vai ficando cada vez mais espaçado, e por fim conseguem resolver, ou se resgatam. Então, o diálogo é fundamental. Agora, claro, o diálogo tem que ser em situações civilizadas. Mas quando há uma situação dessas, Newton, e até relações sexuais, isso não prolonga o término? Então, se nós estamos dizendo se nós estamos partindo do princípio de que o diálogo vai oferecer elementos, ou pode oferecer elementos para que as pessoas resolvam aquele impasse, ou se separem definitivamente, ou voltem a viver juntos, mas com outra modalidade de relação, o diálogo é legal. Agora, se
esse prolongamento do impasse surge, sabe quando? Quando uma das pessoas já não quer mais, quando o diálogo já chega tarde. A pessoa já se sente mal até da presença física do outro, que se sente obrigado a corresponder, ou se sente mal, se sente culpado de ver que a pessoa que foi tão querida para ela segue sofrendo e ela já não tem mais vontade de estar com aquela pessoa. E percebe o sofrimento. E aí nós temos uma variável, que é o sentimento de culpa de alguém que já não quer mais estar com o outro, e percebe que o outro sofre terrivelmente. Então, às vezes, prolonga um pouquinho, porque não se sente ainda em condições, fica com pena, volta. Mas isso só atrapalha, não resolve. Porque cria expectativa. Cada encontro é uma expectativa para o outro, mas não para ela. Então, aí nós temos um zilhão de possibilidades de complicações. É uma situação interessante, né, Nilton? Ou chata, né? Quer dizer, para aquela pessoa que já está se liberando daquilo, né? É um fardo até. Pois né? então. E para outra pessoa, ela também percebe que a outra está fazendo aquilo não porque ela queira, não há uma reciprocidade. Né? Sim. Pelo contrário, né? Ela tá forçando uma barra que não existe mais. Sim. Até que ela se convença Então, de procurar um novo caminho. o se convencer, se for de uma forma saudável, tem que ver com o tema elaborar, com a palavra elaborar, que é um processo. Uma separação é um processo. Ninguém se separa do dia para a noite. Mesmo das pessoas que morrem, nós não nos separamos do dia para a noite. O morto se separa de nós, mas nós não nos separamos dele do dia para a noite. Nós temos um processo enorme que vai levar um tempo que varia de pessoa para pessoa e de momento para momento de vida, em que nós tratamos de resolver aquela relação. Existem religiões que colocam que o morto não se separa da gente. Pois é. E isso aí talvez até é algo que o nosso pensamento quer que seja. Até onde nós queremos que ele se separe e a partir de onde nós não queremos que ele se separe, né, na nossa cabeça. Né? Porque ele é comum, Nilton, as pessoas buscarem, né? Sim. E até teria alguma forma de raciocínio meio persecutória, que ele está sempre ao lado, ou ela está sempre ao lado. Né? Lidar com essa ideia é um calmante. É um interior, ou uma cobrança. E a pessoa pode ter relações, né, vamos dizer assim, conflituosas, né? E imaginar que ela esteja depois de morte atrás de ti, te cobrando. Pode ser bom e pode ser ruim, né? De qualquer forma, é evidente que nós não vamos entrar no mérito da religião, porque não nos levaria a lugar nenhum, mas sim entender a necessidade que algumas pessoas têm de seguirem com o morto, digamos. Isso é fundamental, né? Ou com os mortos em geral, porque os mortos dos outros representam os nossos, evidentemente. Seguimos na pena, na galinha e no galinheiro, né? Na metáfora. É evidente que quando nós falamos dos problemas dos outros, estamos falando dos nossos. Toda vez que nós aqui no programa Insight, ao longo de 30 anos de história, né? Já andamos por aí, quase, né? Não chega tanto. 30 anos. Nós não somos tão velhos assim. Mas 20 alguma coisa? 20 e pouco, sim. 30 e poucos anos de formado eu tenho. Olhando do meu consultório, me confundi com o meu consultório. Mas de qualquer maneira, 20 e poucos anos de programa é um monte, né? É pouca coisa, né? Mas então, todos os sábados de manhã, quando nós falamos sobre essas coisas gerais, nós estamos falando sobre nós. Tu sabes bem que toda vez que tu puxa um tema, esse tema está intimamente relacionado contigo. Até porque nós falamos de improviso, e os temas de improvisos não são sugeridos, 99% dos temas não são sugeridos pelo ouvinte, raramente o ouvinte... Passa por nós. Passa por nós. Então, é algo dentro de nós que nos motiva. Ou seja, o tema é nosso. Nós estamos falando os dois o tempo todo, ao longo de 20 e poucos anos, sobre nós dois. Sobre coisas nossas. Quando eu coloco, quando tu colocas, quando a gente pensa em voz alta, nos equivocamos, acertamos, enfim. Mas é um pensar em voz alta sobre nós. Agora, eu até me questiono se isso chega a ser com tanta certeza. Porque, por exemplo, eu trabalho toda semana com notícia e leio, e também a gente lê fora, né? Outras coisas, né, Nilton? Quer dizer, são assuntos que passam por nós durante a semana. Estão na nossa visualização. Sim. Né? Agora, que coisas que nós passaram, eu passei por aquilo, tem coisas que eu nunca fui da minha prática. De qualquer maneira, são assuntos que se prestam para que nós coloquemos o nosso selo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Agora, as perguntas têm o meu comprometimento
Do meu pensamento. Tudo que a gente faz na vida, tudo, 100% do que nós fazemos na vida tem o nosso comprometimento, tem nosso envolvimento. Ninguém é isento. Não existe um pensamento que seja isento do individual. Por quê? Porque o pensamento tem início no inconsciente. Porque, por exemplo, quando é provocado um assunto, um exemplo, traga um assunto. Mas daqui para diante eu vou questionar. Né? E eu vou colocar as minhas doenças. Né? Com certeza. As minhas neuroses. Assim é. O pensamento, e aqui nós afastamos um pouquinho só para fundamentar e abrirmos um pouquinho o leque do programa, o pensamento ele não é racional, como todo mundo imagina. A racionalidade é um retoque, um requinte dos últimos momentos do pensamento. O pensamento tem uma origem muito mais profunda dentro de nós. Qualquer pensamento. Por fim, para que nós não tenhamos não digamos coisas loucas, desconectadas e tudo mais, tem uma função psíquica, digamos assim, que nos últimos momentos do pensamento, quando ele surge na consciência, trata de dar coerência, coloca as palavras certas, escolhe o momento, coloca o tom afetivo, coloca uma lógica sequencial nas palavras, isso é uma função psíquica, que tem que ver com todo o processo secundário do pré-consciente, que é uma parte do ego. Então, essa função egóica, digamos assim, de organizar o pensamento e que tem que ver com o pré-consciente e com a consciência, é o retoque final. Mas o pensamento tem uma origem muito longe disso tudo. Por fim, termina assim. Então, essa origem muito longe disso tudo é as nossas entranhas, que está expressa no pensamento. Tanto é que, escutando uma pessoa e analisando o pensamento dessa pessoa, nós conhecemos a pessoa. Dias atrás, eu gosto de fazer esse tipo de coisa assim, mas eu paro para pensar sozinho. E a gente traz alguns assuntos que a gente ouve, né, e que se falam, né, Nilton? Mas eu tenho para mim que a racionalidade no ser humano, né, ela é mais do consciente. Sim. E com palavras. Sim. E o consciente com palavras, ele quer ser exato. Sim. Quando o nosso inconsciente, ele não é verbal, e ele tem uma profundidade do mundo. Sim. Ou seja, o mundo ele não é exato. Não. Nós queremos que ele seja. Sim. As nossas ciências que nós produzimos na vida do ser humano, a gente divide ela em exatas e não exatas. Sim. Porque as exatas são mais fáceis de a gente confrontar com resultados. Mas as outras, né, você não consegue. Porque cada uma é abstração, né? Sim. E a abstração depende da inteligência. Está correto. Né? Então, o que está dizendo é que nós somos muito mais ilógicos do que lógicos. Basta escutar o discurso de uma pessoa. Tem pessoas que discursam do ponto de vista da língua portuguesa de uma forma maravilhosa, aquilo soa e ecoa de uma maneira poética, mas o que ele diz muitas vezes não tem lógica nenhuma. É totalmente sem sentido. Outras vezes pegamos pessoas que nem sequer falam tão bonito assim, como Donald Trump, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, que sequer tem um discurso bonito e diz coisas as mais horrorosas possíveis. Totalmente ilógicas. Que depois o pessoal corre atrás, se desespera, diz, não, presidente, tem que voltar atrás, não pode dizer isso e tal, e ele meio se retrata com cara de brabo tal, meio contrariado, visivelmente contrariado, enfim. Por quê? Porque o indivíduo é muito ilógico, muito irracional. A racionalidade dele, que é uma racionalidade que tem que ver com a lógica, com a economia, com o dinheiro, com as regras de ganhar dinheiro, que se aplica, de repente, num setor do comércio, não em todo, mas pelo menos num setor, ou pelo menos momentos do comércio, não genericamente, mas por momentos, e que ele traz para as relações humanas em geral. Mas quando tu rompe essa barreira do ilógico, né, tu é considerado louco. Sim. Ou destemperado. Sim. Eu usei a palavra louco, desculpa, mas o destempero. Sim, ele é socialmente louco. Sim, porque o ser humano não lida bem com o ilógico, com o irracional. Tanto é que o irracional muitas vezes está associado com o mundo animal. Os animais seriam irracionais, então quando nós somos ligeiramente irracionais, nos aproximamos do mundo animal. Mas por aí nós podemos
evocar ou permitir que surjam determinados sentimentos ou determinados pensamentos dentro de nós, que tem um pouco desse irracional, mas que não necessariamente tem que ver com o mundo animal, ou com a destrutividade, ou com a agressividade e tudo mais. Tem coisas que brotam de dentro de nós em determinado momento, que nós nem sequer sabíamos, e estamos falando do inconsciente. Quando brota de dentro de nós, estamos falando do inconsciente, e que são atitudes maravilhosas, pessoas que têm atitudes maravilhosas em determinado momento, pessoas que de repente salvam uma outra pessoa, uma criança cai de um barco, ou cai de um penhasco, ou cai, sei lá, no mar, e uma outra pessoa se joga numa correnteza, e um bombeiro que de repente toma uma atitude, ou um policial que faz coisas, nós vemos todos os dias isso, pessoas que fazem coisas ilógicas, irracionais, que uma pessoa de sã consciência não faria, colocaria em risco a vida dela, a pessoa vai lá totalmente de forma automática, ou seja, brotou de dentro dela, e tem atitudes maravilhosas, salvam pessoas, salvam crianças, são os heróis, de alguma forma se transformam em heróis. Por quê? Porque o melhor do indivíduo brotou naquele momento. E aí nós estamos falando de coisas boas que brotam, e que não passam por esse processo secundário de elaboração. Diz, não, agora eu acho que eu devo me atirar, eu vou me atirar, eu vou pegar uma corda, um colete salva-vidas, vou me atirar para salvar aquela pessoa, porque se eu não salvar, não existe pensamento todo coerente da consciência. O indivíduo se joga. E tem um ato maravilhoso, heróico. Mas também, às vezes, se joga e morre junto. Bom, então, aí vai depender da capacidade da cabeça do indivíduo, naquele instante, de forma instantânea, medir, avaliar. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de avaliar, e às vezes aquela oportunidade é a oportunidade que o indivíduo estava esperando para morrer. Heroicamente, mas morrer, e etc. Então, depende de como as coisas se processam dentro do indivíduo. Tem pessoas que... Sim, mas quem definiu isso foi o consciente ou foi o inconsciente? O inconsciente. Pois é, bom, aí... As barreiras não foram suficientes. Tu não consegue saber a pura razão. Não, até porque de repente se o indivíduo morre, ninguém pode avaliar depois. Podemos inferir pela história do indivíduo. Tem pessoas que a gente infere que aquela morte era um processo que vinha se desenvolvendo dentro dele há tempos, e que já, de alguma forma, mascaradamente, ele já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido, até que um dia conseguiu. Muitas vezes a gente vê isso. Mas aí é uma inferência que nós temos. O indivíduo, que infelizmente a morte é a única coisa que... Eu não retrocedo. Não tem como estudar a morte. Deixa eu fazer o intervalo. Pelo menos pelos métodos científicos. Né? Claro. 6 horas mais 33 minutos, aliás, 9 horas mais 33 minutos desse sábado ensolarado, e a previsão de chuva, né? Mas o tempo está louco. Esse tempo está louco, não está racional. Nós vamos fazendo o intervalo. Eu quero lembrar os 160 anos da Beneficência Portuguesa, que vai acontecer no dia 16 de setembro. Nós vamos até, no decorrer das programações, trazer um pouco da história. Serão lançados 2 livros, né? E é uma rica história de médicos, né? De cidadãos pelotenses, né? Que construíram um hospital, e como é importante uma sociedade construir e preservar o hospital, né? É algo, né, que deveria fazer parte do inconsciente também, principalmente dos políticos, né? E do consciente, né? Agir de forma a não jamais fechar um hospital. Mas quando a gente vê essa lama toda de corrupção no Brasil inteiro, né, tem outras coisas mais importantes para alguns que o atendimento às pessoas, né? É engordar o bolso com o dinheiro alheio, e antigamente se chamava roubo, né? Vamos ao intervalo e já voltamos. Por falar em saúde mental.